Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a diferença de terapia para psicoterapia. Esse tema surgiu a partir de um vídeo anterior que eu gravei aqui no canal, falando sobre, respondendo uma pergunta, se todo mundo precisa de terapia. E aí eu expliquei um pouquinho no vídeo, falando sobre os aspectos do que é terapêutico, do que não é terapêutico. Falei um pouquinho também sobre reformular e repensar essa frase do que se todo mundo precisa de terapia ou não, né? Quem não viu o vídeo, volta aqui, é o segundo vídeo anterior aqui na listagem, está disponível aqui no meu canal. Nesse vídeo eu quero explicar assim, um pouquinho, resumidamente, a diferença entre terapia e psicoterapia. Vamos começar por psicoterapia. Psicoterapia, o nome já próprio diz, psicoterapia. Psico é porque está falando da mente, né? Psico é mente. Terapia é transformação, é tratamento de terapia. Mas vamos pensar na legislação. Na legislação brasileira, para ser psicoterapeuta, precisa ser psicólogo? Não. Infelizmente não. Deveria. Ainda paira no senso comum, né, no coletivo, as informações que para ser psicoterapeuta precisa ser psicólogo ou psiquiatra ou médico, né? Isso deveria ser assim. Na legislação deveria, e nós psicólogos lutamos para isso. Deveria lutar ainda mais, né? Eu particularmente acredito que a nossa profissão, nós psicólogos ainda somos muito desunidos e ainda o conselho ainda luta, mas ainda acho que é pouco a luta. Mas voltando, então a legislação brasileira hoje ainda não determina que a psicoterapia seja apenas para psicólogos e médicos, como deveria ser. Então, no Brasil, qualquer pessoa que tenha um título de terapeuta pode se dizer psicoterapeuta e fazer terapias por aí. Por isso que existe tantas práticas irregulares e irresponsáveis e antiéticas por aí. Mas vamos voltar então. Já que não precisa ser psicoterapeuta para fazer psicoterapia, o que é psicoterapia de fato? Segundo o CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, eu ia falar CRP, é porque tem o Conselho Federal e tem os conselhos regionais, que se eu não me engano são 22. Não sei se essa informação está exata, mas até onde eu lembro são 22 conselhos regionais de psicologia no Brasil. Eu sou de Minas Gerais, então o meu conselho é o 4, que é o Conselho Regional de Psicologia aqui de Minas Gerais. Mas aí voltando, então, o que caracteriza a prática da psicoterapia é porque nós psicólogos e médicos, os médicos ainda nem tanto, mas o médico psiquiatra que tem uma formação da mente. Os outros médicos não têm na sua formação os aspectos de um acolhimento e de um tratamento para os aspectos emocionais. Nós, psicólogos, fazemos uma formação de 5 anos compreendendo as teorias da psicoterapia, né? Da psicologia, melhor dizendo, da psicologia. Por exemplo, vou dar alguns exemplos de abordagens e de técnicas, de abordagens mesmo e de metodologias, é melhor. Psicanálise, terapia comportamental cognitiva, psicodrama, gestalt, fenomenologia existencial, humanismo do Carl Rogers. A própria psicanálise aqui que eu falei primeiro tem vertentes separadas dentro dela. Tem a vertente do Jung, Lacan, Melanie Klein. E dentro do psicodrama também, Pós-Moreno, que é o autor principal do psicodrama, outros autores foram criando outras formas de trabalhar com o psicodrama, na própria fenomenologia existencial também, na Gestalt. Então quer dizer que a psicologia, ela é uma ciência. Ela tem métodos e técnicas pautadas em pesquisas científicas que comprovam essa atuação profissional. Essa é a grande diferença também da terapia com a psicoterapia. Que aí a psicoterapia, a gente vai trabalhar o interno, né, os aspectos intrapsíquicos
os aspectos comportamentais, os aspectos relacionais e os aspectos do comportamento, da cognição da pessoa. Então, nessa formação de 5 anos do psicólogo, ele aprende todas essas teorias, todas essas abordagens, ele aprende uma escuta, ele aprende uma observação e uma análise. A gente passa por vários estágios, a gente passa por várias etapas da formação, que é para entender as técnicas, os instrumentos, os testes e também para entender essa outra parte da sensibilidade, do feeling que precisa ter na prática clínica. É claro que a atuação do psicólogo não se restringe à área clínica, né? Hoje, principalmente, 2022, a gente tem uma gama de atuação do psicólogo em vários aspectos, né? Na educação, no social, no trânsito, no recrutamento e seleção, nas organizações. Então, hoje, a atuação do psicólogo está em vários lugares. Mas e voltando para a psicoterapia. Então é isso, ó. Aí entender agora o que é terapêutico. Eu até peguei um texto aqui na internet para poder falar sobre o terapêutico, para resumir. Eu gostei bastante do que eles falam aqui, ó. Terapia significa transformação, assim como também engloba o ato de cuidar e de tratar. Qualquer procedimento que promova uma transformação no outro é considerado uma terapia. Olha, isso aqui é interessante. Para ser terapeuta, é necessário um curso de formação de alguma técnica terapêutica específica que torne a pessoa para exercê-la. Por exemplo, um terapeuta pode ter formação em qualquer área profissional. Nutricionista, educador físico, engenheiro, até os próprios psicólogos, pedagogo, enfermeiro, né? E entre os tipos de formação de terapia que diferem da psicoterapia na psicologia, podemos listar, aqui eles listam alguns exemplos, por exemplo, acupuntura, massoterapia, constelação familiar, terapias holísticas, né, que foi o que eu disse no outro vídeo, que são reiki, cromoterapia, florais de Bach, barras de Axis, tem também aromoterapia. Isso tudo engloba nessas terapias. Eu acho que esse conceito aqui, bem no inicinho do que eles trazem, é muito interessante, que eu acho que é bem isso mesmo aqui, ó. Terapia significa transformação, assim como também engloba o ato de cuidar e de tratar. Então, qualquer procedimento que promova uma transformação no outro é considerado uma terapia. Mas aí, voltando ao vídeo que eu falei lá da diferença do que é terapia, do que é terapêutico e do que é psicoterapia. A gente falou um pouquinho de legislação e falou um pouquinho do que entra, de fato, no procedimento. A Penha Neri, que é uma psicóloga e psicodramatista que eu gosto muito, acompanho muito o trabalho dela e me baseio muito na minha prática também, segundo os livros e os artigos que ela já produziu. Ela disse o seguinte: as práticas socioeducacionais são terapêuticas, ao nos ajudarem a nos perceber e rever em nossos papéis sociais, mas não são psicoterapêuticas, pois não têm como trabalho as questões pessoais. Então aí voltando lá naquele aspecto, né, da diferença terapia e psicoterapia. A gente vai tratar o eu, o intrapsíquico, o cognitivo, o comportamental, baseado em metodologia, em instrumentos e técnicas da ciência. Psicologia, psicoterapia é ciência.